1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo... a partir do 16 até o 23. Capítulo 15, vamos ler aqui do 16. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Aqui, meus irmãos, é um contexto onde alguns crentes têm surgido alguns falsos profetas que não acreditavam, né, na ressurreição de Cristo, fazendo com que alguns outros irmãos tivessem perdido as esperanças e que só os que poderiam ser salvos os que tivessem presente na volta de Cristo. Não ressuscitariam os que morreram em Cristo. Estava uma bagunça ali, né, nos Coríntios. Recomendo você ler o capítulo todo para reforçar o seu entendimento. Vamos continuar. E se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Se somos considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao que ele não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é vã, e ainda estáis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo pereceram, né? Como eu acabei de falar. Se apenas nessa vida temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Viu, irmãos, que não tem lógica, né? As divergências que eles estavam, uns não acreditavam que Jesus ressuscitou, outros não acreditavam que os mortos em Cristo não poderiam ser ressuscitados, se ainda mesmo não acreditavam que Jesus ressuscitou. Então, aí Paulo, né, vai dizer, né, que então é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, logo também os cristãos que morreram também não. Pois desde que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, igualmente em Cristo todos serão vivificados. Mas cada homem em sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Assim, os que morreram, né, primeiramente em Cristo, e depois nós na sua vinda, se tivermos aqui, né, no dia do Senhor, quando ele voltar. Então virá o fim, quando ele tiver entregue o reino de Deus ao Pai, e quando ele tiver derrubado todo o governo e toda a autoridade e poder. Vejam, meus irmãos, aqui, até aqui tá bom, 24. Né? A partir desse versículo aqui, seria já falar do reino milenar, né? Novos céus, nova terra. Fica para um próximo vídeo. Paulo falando que Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, né? Então, meus irmãos, recomendo você ler 1 Coríntios, né, capítulo 15, que nos traz grandes informações, não somente para entender que o evento da volta de Cristo com a ressurreição dos mortos acontece simultâneo. Os mortos em Cristo de toda a história ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos aqui no dia da volta de Cristo seremos arrebatados, né? Então, meus irmãos, vamos agora para... não podia deixar de ler, né? Mateus capítulo 24. Mateus 24, a partir do 1. E Jesus, saindo, partiu do templo, e aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas Jesus lhe disse: não vedes todas essas coisas? Na verdade vos digo que não ficará aqui uma pedra sobre a outra que não seja derrubada. E, estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo:
Dize-nos quando serão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo. Vejam, meus irmãos, aqui os discípulos falando com Jesus e o Senhor Jesus vai falar, responder, ou seja, falando com os discípulos, falando com a igreja, certo? Igreja. E Jesus respondeu e disse: fiquem atentos para que nenhum homem vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerras. Olhai para que não vos perturbeis, pois todas essas coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Todos estes são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e vos matarão, e serem odiados de todas as nações por causa do seu nome. Falando da igreja, né? Falando da igreja. Para reforçar aqui, né? Porque os pré-tribulacionistas acreditam que existem duas igrejas. O povo, a igreja de Deus, e o povo de Israel, que é só eles que vão ter uma espécie de segunda chance para a segunda vinda de Cristo no período da grande tribulação, seria só para eles, que é o que vamos ler daqui a pouco aqui, versículo 22. Efésios 4, 5 vai dizer que só existe um corpo de Cristo. A partir de Jesus, Deus fez o quê? Uma unificação, é um povo só espiritual. Uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só corpo. Os profetas também, várias vezes, nos mostram, né, nas Escrituras Sagradas que Jesus viria e unificaria todas as línguas, todos os povos. Esqueceu que era um gentil? E com a graça que nos foi dada, porque Jesus primeiro, no Deus Pai, através de sua pessoa, no seu Filho amado, que nos trouxe esta adoção de filhos, primeiro levantou um povo para ser exemplo para as nações. Mas o trabalho do inimigo na antiga aliança era muito maior do que agora. Porque hoje o inimigo de nossas almas ele é preso, ele tem um limite. Na morte de Jesus, ele pisou na cabeça de Satanás. Muitos pensam que Jesus ainda vai vencer. Ele já venceu, meus irmãos. Ele já venceu. Ele está aprisionado. Ele só dá ordens para os seus subordinados, né, que são os anjos caídos, os demônios, né, fazer seus trabalhos, porque o próprio se levantará no período da grande tribulação. Então, eu tive que interromper aqui para deixar claro e ficar mais fácil o nosso entendimento, porque Jesus ele fala para um povo, Jesus fala para nós, para a igreja. Não existe dois povos mais. Antes sim. Primeiro Jesus veio para os seus e os seus não receberam. E deu-lhes o poder daqueles que o receberam serem filhos de Deus. João capítulo 1, né? Então, meus irmãos, vamos continuar aqui. E surgirão falsos profetas, enganará muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, vides a abominação da desolação, veja, aquilo que lemos o que Paulo também diz, né, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O anticristo, ele que vai assentar no trono, se passando por Deus no período da grande tribulação, onde vai enganar muitos. Vão pensar que é o Cristo. Falado pelo profeta Daniel, posto no lugar santo, que ele entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre os telhados, não desça para tirar alguma coisa de sua casa.
Nem volte aquele que estiver no campo para buscar suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Mas orai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia de sábado, sabate, né, aqui. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, outras versões diz escolhidos, né? Serão abreviados aqueles dias. Então, se algum homem vos disser, eis Cristo que está aqui ou ali, não acrediteis, porque não hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas que, se possível for, enganariam até os eleitos. Eis que de antemão eu vos tenho dito, né, falando com a igreja, o povo de Deus. Portanto, se vos disserem, eis que está ali no deserto, não saiais. Eis que ele está no esconderijo secreto, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Veja, meus irmãos, como é forte esse versículo. Todo olho verá, como diz Apocalipse 1, versículo 7. Todo olho verá. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águas. Né? Meus irmãos, a gente sabe, né, que você pode soltar qualquer animal, ou ser humano, no mais longínquo e grande espaço territorial de um deserto. Se morrer um animal, qualquer pessoa de carne, né, vai aparecer os abutres, ou urubus, né? Isso é que nos diz aqui, né? Que não se preocupe, que você, meu irmão, aonde você estiver, fique onde estás, fique em paz, porque Deus te protegerá de alguma forma, a mim e a você, se estivermos nesse período, porque Ele sabe, Ele nos conhece, Ele sabe onde cada um se encontra. Se Ele próprio diz, né, lá em Isaías, né, capítulo 40, se eu não me engano, 39, que Ele conhece até os contados fios de cabelo da tua cabeça, meus irmãos. Imagina os seus filhos, né? Então não vamos acreditar em quem disser onde está o filho, porque é como os abutres. Pode jogar em qualquer parte do mundo um animal morto, que eles vão lá encontrar. E voltando aqui, meus irmãos, o versículo 22, voltando um pouquinho aqui. Veja aqui no versículo 15. Quando virdes, quando olhai a abominação da desolação, né, o anticristo. Eu pergunto, meu irmão, como vamos olhar se já fomos arrebatados e já estamos com o Senhor nas bodas do Cordeiro? Aqui é uma palavra para a igreja, para o povo de Deus. Quando virdes essas coisas, sinais, os pré-tribulacionistas dizem, mas ele virá a qualquer momento. Num abrir e pescar de olhos. Sim, o arrebatamento ele pode ser no abrir e pescar de olhos na hora certa, quando acontecer esses sinais. A apostasia em massa, for pregado o evangelho em todas as partes do mundo, e principalmente quando aparecer esse fulano aqui. Quando aparecer este, aí sim seremos, primeiramente, o cumprimento das Escrituras, todo aquele castigo, o sol se escurecerá, os corpos celestes se abalarão, a lua e o sol, né, não dará a sua luz. Isso já no finalzinho, meus irmãos, da grande tribulação. Então virá o Senhor, né? Veja que no versículo 27, como um relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente. Resumindo, de uma ponta a outra, todo olho consegue ver um relâmpago quando ocorre de duas pontas, do oriente ao ocidente. Né? Veja só, porque como um relâmpago sai do oriente e mostra no ocidente. Basicamente a ideia, né, de
cai de um lado, você vê do outro, nos dando mais uma atenção para que o Senhor Jesus virá e vamos, todos nós que estivemos aqui, ver a vinda do Filho do Homem. Então, meus irmãos, é claro, quando vemos a Bíblia Sagrada, todos os acontecimentos têm que acontecer depois vir Jesus Cristo. Os pré-tribulacionistas, eles defendem a ira não é para a igreja, não é, mas vamos ser protegidos de alguma forma. Lembre que a Bíblia diz, como nos tempos de Noé, muitos se casavam, se davam casamento, até que chegou o dia. Mas veja que Noé, ele estava no dilúvio. Só que o quê? Protegido. Será que ele lá dentro ele não passou em algum momento o seu eu, que ele era carne também como nós, não ficou preocupado, ficou um pouco atemorizado ali dentro com sua família, aquele grande barco se balançando, aquele chuvaral, aquelas águas ferventes caindo do céu, subindo do mar, chuva de plasma, ventos fortíssimos. Com certeza balançou várias vezes ali durante 40 dias, 40 noites. Será que ele não foi uma tribulação que ele passou? Será que eles não tiveram um pouco de temor ali? Noé, seus filhos e sua esposa? Então, meus irmãos, vejam, meus irmãos, que primeiramente os acontecimentos, Jesus falando que irá acontecer todas essas coisas, e sempre está aqui o povo de Deus, sempre o povo de Deus está, conforme com que os discípulos pós-apóstolos dos primeiros séculos pregavam, como reforçando, vou deixar aí na descrição para você conferir alguns ditos resumidamente. E veja o que diz aqui no Didaquê. Se você nunca ouviu falar, é um documento, de histórico de alguns assuntos principalmente do início da igreja, um documento que os discípulos guardaram. Veja que interessante. Este é provavelmente o mais importante documento pós-apóstolo da história da Igreja, pois é datado da época muito remota, ainda no século I, quando ainda alguns apóstolos estavam vivos, e que resume em 16 capítulos de crenças cristãs daquele tempo. O último capítulo é o que desperta maior interesse nosso, pois é o que trata especificamente sobre a escatologia, sobre os acontecimentos dos últimos dias. Aí aqui é o que diz o Didaquê, certo? Essa parte aqui em azul que eu coloquei. Depois você pode conferir, está na internet para você baixar. De fato, nos últimos dias da multiplicação dos falsos profetas e os corruptores, as ovelhas de transformação em lobos e o amor se converterá em ódio, aumentando a injustiça. Os homens se odiarão no futuro, se perseguirão e se trairão mutualmente. Então o sedutor do mundo aparecerá como se fosse o Filho de Deus e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Então toda a criatura humana passará pela prova de fogo. Viu? Toda a criatura humana, crente, não crente, e muitos se escandalizados perecerão. No entanto, aqueles que perseverarem firmes na fé serão salvos por aqueles que os outros amaldiçoam. Então aparecerão os sinais da verdade. Primeiro, o sinal da abertura do céu, depois o sinal do toque da trombeta, e em terceiro, a ressurreição dos mortos. Assim, a ressurreição, mas não de todos, conforme foi dito. O Senhor virá e todos os santos estarão com ele. Então o mundo assistirá ao Senhor chegando sobre as nuvens do céu.
É só mais esse trecho aqui, ó. O que o Didaquê diz nos trechos acima é exatamente aquilo que os pós-tribulacionistas ensinam. Além de ela não mencionar absolutamente nada do arrebatamento secreto, volta de Jesus, a ressurreição dos mortos antes da grande tribulação, ela ainda é clara em afirmar que toda criatura humana passará pela prova de fogo, que diante do contexto não resta dúvidas que se trata da grande tribulação. Ela não diz que só os ímpios passarão pela tribulação, mas toda criatura humana, sem mencionar nenhum arrebatamento da igreja antes disso. Então, meus irmãos, esse é o Didaquê é uma compilação interessante, né, é um documento histórico, né, dos apóstolos. Assim como os pais da igreja, eles tinham o conceito uniforme da vinda de Cristo após a grande tribulação. Então, meus irmãos, eu não coloco em mesa. Eu acredito, essa é a minha fé, é o que as Escrituras nos apontam, é o que os pais da igreja, os discípulos falavam, certo? Que todos os sinais têm que ocorrer e tudo é falado para a igreja, para o povo de Deus, que você vê lá em Apocalipse 8, Apocalipse 9. Então, meus irmãos, a igreja passará pela grande tribulação, não resta dúvidas. Se você ainda é pré-tribulacionista, eu peço que o irmão reveja, medite, não somente nesse vídeo, mas vá para a Bíblia, vá para 1 Coríntios capítulo 15, Mateus 24, 2 Tessalonicenses capítulo 2, e veja o que os pais da igreja, os discípulos, pregavam. Mas o Senhor virá como ladrão. Me lembrei agora, né, de um outro argumento dos pré-tribulacionistas. Mas se você for olhar direitinho, virá como ladrão para aqueles que estão em trevas. Eu até acho que está até aqui, que diz aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, vou até estar fácil aqui, vou ler aqui mesmo. Capítulo 5 diz, versículo 4, vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que este dia vos surpreenda como faz um ladrão. Então, meus irmãos, o Senhor virá como ladrão para aqueles que estão desapercebidos. O pré-tribulacionista, ele prega sem querer uma segunda chance. Ele prega uma segunda relva, uma repescagem. Isso é antibíblico, meus queridos. Depois da vinda de Cristo, depois que o Senhor arrebatar a sua igreja, encerra o período da graça. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, por sua vez, está no crente, na igreja, no seu povo, em mim e você. Então, se a igreja ela é arrebatada, como a Bíblia diz, João 6, 1 Coríntios 15, no último dia, quando o Senhor haver resgatado e concluir todo o império e entregar o reino de Deus ao Pai, lá em 1 Coríntios 15. No fim, no último dia, pregar uma segunda chance, uma salvação depois disso, não é bíblico. Não tem, meu irmão, não tem base bíblica alguma para um arrebatamento secreto em duas fases. A ira remete o quê? Ao castigo de Deus sobre Satanás, os seus anjos e os ímpios. Mas o Senhor protegerá, como eu disse em Apocalipse, capítulo 7, versículo 3 e o capítulo 9, versículo 4. O Senhor, para os seus filhos, os crentes, ele avisará. Nós sentiremos, tá? Estaremos preparados. Até porque, se somos verdadeiros cristãos, né? Se somos verdadeiros eleitos do Senhor, todos nós, meus irmãos, iremos ser salvos em Cristo. Isso foi uma graça, uma dádiva
Isso foi uma doação de Deus para nós, um favor imerecido. Então, meus irmãos, é muito claro para mim hoje, certo? Que o nosso Messias maravilhoso e Salvador Jesus Cristo virá depois da grande tribulação, que ele virá como um ladrão para os que em trevas. Como eu disse aqui, 1 Tessalonicenses 5, leia na sua Bíblia, que muitos interpretam erradamente. Quando ele não nos destinou para a ira, sim, para perder a salvação, para o castigo que virá sobre Satanás e seus anjos. Mas Deus nos protegerá. Ele menciona por mais de 2 vezes um selo: não danifique aqueles que têm o selo de Deus. O Senhor protegeu Noé e sua família no dilúvio, assim também como protegerá, meus irmãos, nesse período. Então não fiquemos apavorados, entristecidos, não, mas confiantes, porque a última página termina com novos céus e nova terra, felicidade, paz, justiça, amor e um reino eterno de paz, gozo e glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus possa te abençoar em Cristo Jesus. Medite nessa palavra. Vá para a Bíblia, vá para a história da igreja, certo? Não se atenha tanto a ventos de doutrinas, todo tipo de canais, porque aqui é um canal onde eu estou totalmente focado e priorizando a Bíblia, o que ela diz, e tentarei sempre colocar ela de uma forma que não seja na mesa, a não ser que seja um debate, algum tema específico. Mas então, meus irmãos, é isso. Que Deus abençoe. Medite nessa palavra. Esta linha pré-tribulacionista, ela é recente, certo? Ela, assim como outras coisas na história, ela acabou prejudicando a teologia da igreja. Através de uma visão, se transformou em doutrina, e hoje igrejas, casas publicadoras, colocam na Bíblia, colocam nas suas revistas de escola dominical que Jesus voltará num arrebatamento secreto. Isso não é bíblico. Foi um dos principais motivos ao qual eu deixei de congregar em uma igreja pentecostal dessa linha. Onde eu faço parte, eu comungo de uma reunião de irmãos, porque é bíblico, que crê também nos dons. Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo.